Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, Rui Quintino. Olá Rui, viva! Bom dia. Bom dia. E o Vítor Santos. Olá Vítor. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. O tópico que vos vamos trazer hoje é o diagnóstico médico assistido por inteligência artificial. Já muitos ouvimos de avanços médicos ligados à aplicação de algoritmos de machine learning e de inteligência artificial ao campo da medicina, e hoje vai ser mesmo esse o tópico da nossa conversa. Vamos tentar abordar temas desde o diagnóstico médico assistido por inteligência artificial, questões ligadas à tecnologia e o uso dessa tecnologia na medicina, quais os desafios e limitações que ainda existem neste tipo de abordagem e muito, muito mais. Vai sem dúvida ser uma conversa muito interessante e recheada de conteúdo, e para tornar esta conversa ainda mais interessante, temos connosco uma convidada, Joana Rocha, investigadora do Inesctec, no Laboratório de Imagiologia e Biomédica, investigadora na área de aplicação de Computer Vision e diagnóstico de tumores, e a nossa primeira mulher convidada no podcast. Algo que já tínhamos recebido algum feedback que seria importante, uma perspectiva feminina nestas conversas, e hoje vamos ter exatamente isso. Joana, muito obrigado por estares a gravar este episódio hoje connosco e por partilhares connosco e com os nossos ouvintes a tua experiência e visão sobre este tópico. Obrigado. Obrigada eu pelo convite. Fico muito contente por participar. E por ser, aparentemente, a pioneira das mulheres neste podcast. Ainda é mais um motivo de orgulho. Obrigada. Muito bom, muito bom. Joana, só para quem não te conhece, fala-nos um pouco sobre ti e sobre os projetos que estás a fazer na Inesctec. Resumidamente, eu tenho um mestrado integrado em Bioengenharia pela FEUP, portanto, nós depois temos vários ramos pelos quais podemos optar ao longo do mestrado, e eu escolhi Engenharia Biomédica. Este ramo tem, no fundo, um foco principal no processamento de sinal e no processamento de imagem. O processamento de sinal foi a área de estudo do meu primeiro estágio, que foi no Reino Unido, na Universidade de Swansea, em que trabalhei fundamentalmente com análise de movimento, portanto mais aplicado à biomecânica. Entretanto, quando regressei, foi quando comecei a colaborar com o Inesctec, na minha tese de mestrado, aí sim, já numa vertente de processamento de imagem, portanto análise de imagem médica, e estava integrada no CIBER, que é o Centro de Investigação em Engenharia Biomédica, e integrada também num projeto financiado que eles tinham na altura, que era o LN Detector. Este projeto tinha como objetivo fazer um screening do cancro do pulmão, portanto havia uma detecção e classificação de nódulos pulmonares, e eu estava particularmente focada na tarefa de segmentação dos nódulos. Portanto, foi daí que originou a minha tese de mestrado. Também numa parceria, esse projeto era em parceria com o Hospital São João, que também foi uma experiência muito interessante para ter no mestrado. Entretanto, continuo ligado ao Inesctec. Neste momento estou a fazer o doutoramento na FEUP, e a minha área de estudo é a detecção e classificação de doenças torácicas na sua generalidade, não especificamente ao cancro do pulmão, e com a vertente de explicabilidade dos modelos, que agora também está muito em voga. Sim, exatamente, e acho que vai ser um tema sem dúvida para nós abordarmos hoje na nossa conversa, claro. E se calhar eu lançava já então aqui a nossa discussão para o nosso tópico de hoje, que no fundo estavas a falar até nos desafios que tu já foste ultrapassando no início da tua investigação. E eu se calhar ia-te lançar mesmo essa pergunta e ao resto da equipa: que desafios é que nós achamos que ainda estão por ultrapassar para isto ser completamente o método de diagnóstico mais usado, em cima dos métodos de diagnóstico que já existem hoje, em que os médicos já têm toda a imagiologia feita, mas ainda não estão a utilizar a inteligência artificial? O que é que são os grandes bloqueios que vêm top of mind? Se calhar passo-te a ti, Joana, a palavra nesse ponto. Ok. Antes de mais, eu até acho que era importante salientar a função destes sistemas de diagnóstico assistido por computador, porque às vezes há alguma confusão aqui. A ideia destes sistemas é precisamente servir de segunda opinião para o médico. Portanto, nós não queremos de todo
substituir os médicos ou tirar trabalho aos médicos através destes algoritmos. A ideia é proporcionar um diagnóstico mais eficiente e em menos tempo, não é? Se nós formos ver, por exemplo, no caso específico da radiologia, o que nós temos é os radiologistas têm um workload impressionante, agora com o Covid nem se fala, em que têm que analisar imensas imagens num curto espaço de tempo e portanto, estes sistemas podem ser facilmente integrados na sua rotina, por exemplo, como um sistema de triagem. Portanto, um algoritmo destes seria capaz de fazer uma triagem dos exames, das imagens do raio-x, por exemplo, e através, portanto, do algoritmo identificar quais são aquelas que têm uma anormalidade presente e quais são aquelas que à partida traduzem que o paciente está saudável. E então os radiologistas poderiam usar estes algoritmos para fazer uma melhor gestão do seu tempo e para mais facilmente fazerem o diagnóstico. Em relação às limitações, eu diria que há muitas, não é? Qualquer problema complexo traz muitas limitações. Assim, a que me parece mais óbvia é a questão da receptividade da implementação destes sistemas num ambiente, por exemplo, hospitalar. Estamos a falar, por exemplo, de sistemas de deep learning, que agora são comumente referidos como black box, porque realmente nós sabemos o que é que entra, sabemos o que é que sai e não sabemos muito bem o que é que se passa ali pelo meio que leva o sistema a tomar determinada decisão. E, portanto, isto pode não ser muito bem recebido pelos médicos que ainda estão muito menos por dentro do assunto em comparação com os engenheiros, não é? Nós temos alguma formação base que nos permite ter uma compreensão do que é que se poderá estar a passar, mas para um médico é pura e simplesmente impensável fazer uma decisão com base num algoritmo que ele próprio não compreende. E, portanto... E é um ponto muito importante, só ia acrescentar que é um ponto muito importante que se vê, se calhar, transcende 100% da medicina, mas na medicina é muito mais evidente, que é o trust, não é? A confiança que nós temos que dar a estas máquinas, seja na condução, seja noutros problemas de inteligência artificial, em particular na medicina. É uma área que sempre evoluiu, por exemplo, eu lembro-me o radiologista entende efetivamente, quase, não digo bem a física, mas a teoria base que está por trás de um TAC ou de uma ressonância magnética, ou ele entende mesmo, ele pode não conseguir construir o engenho, mas entende a base científica que gera o engenho e os problemas e limitações disso. A mesma coisa pode não ser verdade ou pelo menos não é lecionada para ele, como técnico especialista, a inteligência artificial, não é? Não faz parte da panóplia de coisas que ele tem que estudar, não é verdade? Exatamente. Um radiologista, quando está a analisar, vamos supor, um raio-x torácico, ele analisa com determinada metodologia, pode começar a olhar para o pulmão pela parte superior, pela parte inferior, portanto, a linha que o olhar percorre para fazer a análise desse exame é algo que também vem com a experiência que ele tem na área, e há inclusivamente vários estudos que demonstram que radiologistas com mais experiência conseguem uma maior eficácia na detecção e da patologia, o que obviamente é de esperar, não é? Que a experiência faz com que a pessoa fique mais eficiente na tarefa que desempenha. E depois, claro que ter um algoritmo a auxiliar essa tarefa que não é capaz de justificar a sua decisão, neste momento não é uma coisa que transmite alguma receptividade por parte dos médicos. Portanto, a ideia será sempre evoluir estes algoritmos no sentido de não só conseguir atribuir um diagnóstico, mas também uma justificação para esse mesmo diagnóstico. Olha, Rui, sobre este ponto, passo-te a palavra, porque imagino que conheço-te, sei que tens alguma opinião também para partilhar aqui. Não, a Joana já disse pontos fortíssimos, que realmente que tem sido também a nossa experiência. Que eu acho que se nota mais recentemente é realmente acho eu, um pouco de transição para perceber que o objetivo não é suplantar os radiologistas e os patologistas com as máquinas, mas é muito mais aumentar a performance deles
e começa-se a ver, eu acompanho muito de perto, por exemplo, o trabalho de equipas com quem o Andrew Ng trabalha, e nota-se muito mais estudos que avaliam não necessariamente qual é o resultado dos modelos em datasets que foram recolhidos, mas já avaliar qual é a performance de um determinado modelo integrado numa pipeline e testado sem impacto clínico ainda, mas já testado num cenário real. E o modelo, tipicamente, é apenas uma pequena parte da solução. Não chega, é preciso que os médicos, obviamente, consigam perceber o que é que o modelo está a dizer e porquê. Portanto, a parte da explicabilidade acho não há volta a dar, é mandatória. Mas o muito importante também é perceber como é que o modelo encaixa na pipeline depois. E aí acho que começam a sair estudos mais recentes que não se cingem apenas a avaliar o modelo. Avaliar o modelo numa pipeline integrada que é completamente diferente de apenas avaliar um dataset. Um ponto que eu acho que ainda me parece, apesar de tudo, que é um pouco fracamente explorado, é que nós já estamos a investir algum tempo nesta questão toda da explicabilidade, mas em boa verdade, os nossos datasets, alguns datasets e algumas formas de labeling, eu acho que não exploramos, quem sou eu para dizer, mas acho que não exploramos devidamente o know-how médico. Eu dou-vos algum exemplo. É relativamente habitual ver datasets, vamos imaginar, de radiografias e em que a label é Covid e não Covid. Já não é tão frequente pedir ao médico para dizer porquê. E isso depois, por um lado, eu acho que não se explora todo o conhecimento médico que já existe, numa vertente de machine teaching, por exemplo, que é ligeiramente diferente, e por outro, dá aos algoritmos muita liberdade para detectarem coisas que são correlações não causais, que podem estar associadas naquele dataset ou naquele hospital, por alguma razão, mas não vão funcionar noutros hospitais. É uma área que eu gostava de ver mais explorada. A outra também é ir um pouco mais além com estes algoritmos e perceber se, por um lado, eles conseguem ver coisas que os radiologistas ou os patologistas não consigam ver e, por outro, saltar um pouco do diagnóstico para o prognóstico, no sentido de a pessoa hoje pode não ter, mas há aqui determinados padrões ou sinais que são uma razão de risco adicional e que hoje se calhar não é explorado, ou seja, potenciar além do aumento da performance, mas também para a descoberta científica, que eu acho que é algo que já esperamos há algum tempo, mas tem sido difícil de conseguir. Sim, eu concordo plenamente e acho que isso nos leva precisamente a outra limitação bastante grande que existe com estes algoritmos e com estas implementações, que é precisamente a questão das bases de dados, que é extremamente difícil conseguir boas bases de dados médicos, por vários motivos, porque são difíceis de anotar, porque têm muitas preocupações éticas inerentes, como é natural, a questão temos que garantir o anonimato e a privacidade dos pacientes, e também porque geralmente quando conseguimos essas bases de dados há sempre algum desequilíbrio entre classes associado, ou porque temos demasiados exemplos específicos de uma patologia e depois não temos casos normais, saudáveis, para conseguir fazer a comparação, ou qualquer outro exemplo que se consiga imaginar. Portanto, e depois também a questão associada a estas bases de dados, mesmo depois de recolhidas, como é que validamos as anotações feitas. Portanto, que aí depois também há uma série de métodos que nós podemos adotar para fazer a validação das mesmas. Portanto, acho que é outra grande limitação. Sim, Vítor, eu gostava de ouvir também o teu insight, porque também tens investigação e também tens alguma experiência nesta área médica até dentro da Microsoft. Eu penso que há uns tempos atrás falámos até do trabalho de doutoramento daquele polaco, daquele estudante polaco, está-me a passar o nome, mas eu queria aqui começar por outro lado, queria pegar um bocadinho naquilo que o Rui estava a dizer há pouco sobre a questão de integrar este tipo de sistemas dentro do processo normal, digamos, de diagnóstico médico. Eu acho que há aqui duas coisas muito distintas. Uma questão é como é que nós usamos algoritmos de inteligência artificial no suporte ao diagnóstico. E isso, um bom exemplo é precisamente reconhecimento de padrões, reconhecimento automático de imagem, classificação automática de imagens, por exemplo, recorrendo a redes de Deep Learning, em particular em redes de CNNs, Convolutional Networks, e portanto isso é uma linha. E aqui
a obscuridade das redes neuronais talvez não seja muito importante. Porque, na verdade, estamos a reconhecer uma imagem, a dizer que esta imagem poderá, vamos imaginar que estamos a falar de um cancro da mama, portanto, no início começa por pequenas microcalcificações mamárias, portanto, muito pequenininhas. Portanto, na verdade, a imagem serve para suportar o diagnóstico do médico depois, ou do radiologista, que vai olhar para a imagem e depois vai decidir algo sobre, digamos, aquele output da rede neuronal. E aí eu penso que não é muito importante para o radiologista qual foi o algoritmo que foi utilizado para chegar lá. E até sequer nem é muito importante se a rede está ou não está bias. Portanto, ele tem ali um dispositivo que chamou a atenção para aquela imagem em particular, se for raio-x, ou pode também ser um sinal eco. Outra coisa, e isso é um aspecto, e aí não me faz grande confusão a tal dificuldade de traçabilidade ou a tal obscuridade das redes neuronais. Outra coisa é quando eu estou a utilizar um sistema de inteligência artificial para fazer diagnóstico. E aí faz toda a diferença. Porque ou seja, o que quer dizer é que estou a separar os sistemas de IA para suporte ao diagnóstico dos sistemas de IA para diagnóstico. E aí, se calhar, nós temos outros tipos de IA que permitem fazer diagnóstico e que são completamente traçáveis. Eu estava-me a lembrar há pouco do famoso sistema MCIN da Universidade de Stanford dos anos 70. Portanto, vejam, foi um sistema do milénio passado que tinha um conjunto de 500 regras, portanto, era um sistema baseado em Prolog, um sistema de raciocínio, e conseguia detectar 90%, acertar em 90% dos diagnósticos relacionados com infecções. E estes sistemas baseados em regras são completamente traçáveis. Não são redes neuronais, essas sim, são muito difíceis de traçar, não é? De traçar no sentido de auditar. E queria acrescentar também outra coisa. Nós, agora, enfim, estes sistemas ditos periciais ou expert systems, realmente caíram um bocadinho em desuso. Nós temos outros sistemas de raciocinadores e sistemas de classificação que são completamente traçáveis. Estavam só, por exemplo, vou só dar um exemplo, o caso das árvores de decisão. Portanto, para rematar, talvez possamos dividir sistemas de suporte ao diagnóstico de sistemas de diagnóstico. É um bom ponto. Eu só acrescentava um comentário nisso, que é, mesmo os sistemas, na minha opinião pessoal, eu gostava de ouvir o vosso take on it, mas na minha opinião pessoal, até mesmo só o insight, só meter lá a bandeirinha à frente do radiologista, do médico, do técnico que está a fazer a apoiar o diagnóstico, está a fazer a análise, ter só esse sistema de assistência a dizer assim, olha para isto, olha para aquilo, sem nenhum contexto, pode não ser, em muitos casos, suficiente, mesmo que eu olhe para lá, mas porquê é que me estás a dizer isto? Agora estou curioso, porque eu não estou a ver nada aqui. E se calhar aquele insight a mais do que é que causou o algoritmo a explicação, no fundo, não é? Porque é que causou o algoritmo a achar isto um red flag, poderia ser o suficiente para não tinha pensado nisso. E até mesmo, isto aqui se calhar também tema, que é quando é que se eu tiver um mentor ao meu lado, como médico, não é? O outro médico diz, olha, faz assim, ou faz de outra forma, ou olha para isto, não toma atenção àquilo, e eu estou a aprender, estou a ser corrigido, estou-me a dar ajudas sobre o diagnóstico que devia estar a ser feito, e com essa justificação vem uma aprendizagem. E se calhar estes algoritmos de assistência ao diagnóstico podem ser também veículos muito grandes de aceleração da aprendizagem e da proficiência de médicos, já para não falar na standardização de algum nível, não é, no fundo, o bottom line de mínimo já seria garantido por um algoritmo que seja provável, explicável e replicável em todo o mundo para fazer diagnóstico com um dado nível de precisão. No fundo estamos a fazer um raise the bar mínima, depois o médico faz o raise on top, no fundo, não é? Mas, não sei, Joana, o que é que tu achas sobre esta versão mais futurista da medicina, assim, neste formato? O que é que tu achas? Eu começaria por dizer, em relação a um dos tópicos que abordou, que há tipicamente zonas, no caso, por exemplo, vamos assumir dos raios-x torácicos, há tipicamente zonas para as quais os radiologistas tendem a olhar mais do que outras. É óbvio que isto depende muito do radiologista, depende muito da experiência,
Mas, genericamente falando, isto acontece. Se nós tivermos uma rede, ainda que de suporte ao diagnóstico, que tente dar alguma explicação, quanto mais não seja um mapa de ativações, para onde é que a rede olhou para fazer determinado diagnóstico, o que é que a rede considerou relevante, em que zona da imagem é que está essa relevância associada para o diagnóstico. Isto pode ser uma espécie de um lembrete para o radiologista olhar melhor para aquela zona. Será que eu vi bem o que é que estava ali? Será que tinha ali algum nódulo? Será que tinha ali alguma indicação que é valiosa para o meu diagnóstico? Isto poderia ser vantajoso. Por outro lado, já existem alguns estudos feitos acerca da interpretabilidade dos modelos aplicados num contexto médico, que dizem que, pelo menos no estado de evolução que nós temos neste momento, nesta área, dizem que há um trade-off entre a explicabilidade e a accuracy do modelo. Portanto, também é importante ter este aspecto em consideração, que nós podemos estar a prejudicar o modelo implementando esta explicabilidade. É curioso quando não se pode ganhar em todos os aspectos nestas coisas de inteligência artificial, e é bem verdade, são equilíbrios complicados. O próprio Vítor estava a falar das árvores de decisão. Eu acho que é uma das razões pelas quais se calhar não ganharam tanta atração foi se calhar essa limitação de explicabilidade versus precisão, accuracy do modelo. Mas deixa-me só dizer aqui uma coisinha que, em relação àquilo que eu achei muito interessante, que a Joana estava a comentar, mas é fácil numa CNN perceber quais são as zonas de kernel, não é? Essa ideia é fácil perceber isso, e conseguimos tirar essa informação. Portanto, aquilo que a Joana, só para comentar que aquilo que a Joana estava a dizer de a rede neuronal, apesar da rede neuronal ser obscura, não é? Portanto, nós conseguimos saber onde é que estão os kernels, não é? Portanto, isto que a Joana está a dizer faz todo o sentido. Sim, é uma forma simples de ter alguma explicação, no fundo, sem sair fora das redes neuronais, sem perder tanto da precisão de outros métodos. Sim, exatamente. Rui, também o teu insight sobre este ponto de explicabilidade médica e aplicação disto nos modelos de AI e vice-versa. Eu vou só deixar duas notas naquela questão entre o diagnóstico e o diagnóstico assistido. Eu acho que, obviamente, mesmo em termos legais e de legislação, em termos de aprovação desse tipo de modelos, provavelmente, quase garantidamente, mais certo é seguirem e terem que seguir caminhos diferentes, por razões óbvias. Dito isto, não isenta quem trabalha nesta área do diagnóstico assistido por computador, porque às vezes, se calhar, há um bocadinho a tendência para o diagnóstico assistido por computador. Bem, nós damos o diagnóstico, damos a explicação e lavamos as mãos. No sentido em que a responsabilidade, como é um diagnóstico assistido, ou é do radiologista ou do médico. E eu acho que, em boa verdade, não pode ser. Ou seja, nós, quem trabalha na área, não pode lavar as mãos e tem que realmente pensar como é que este modelo, como é que estas explicações, como é que ambos devem ser otimizados, para garantir que os outcomes, quando esta pipeline otimizada para o médico entrar em produção, que os outcomes são mais positivos. Portanto, não podemos simplesmente, digo eu, refugiarmos no isto é um diagnóstico assistido e, portanto, nós dizemos e aquilo que muito bem entendermos, porque às vezes basta uma dica errada, né, e podemos estar a enviesar a decisão do médico a partir daí, que se calhar já não vai confirmar. Depois há outra questão, por exemplo, que se vê muito na questão da condução autónoma, que é se o modelo se torna tão bom ou quase a dar o diagnóstico, se depois o médico terá alguma tendência para começar a confiar demais, por exemplo. Eram assim as únicas duas notas. O ponto que tu levantas na condução autónoma é, neste momento, até um ponto que faz todo sentido paralelo para a medicina, que é se nós estamos a conduzir e já não temos nem sequer as mãos no volante, mas o modelo depois diz, ok, mas eu só resolvo 98% dos casos. Há 2% onde tu vais ter que meter a mão no volante. Exato. E reagir. Mas se eu não estiver sempre com a mão no volante, a probabilidade de eu conseguir nesses 2% acertar diminuiu drasticamente. A mesma coisa no médico. Se ele em cada 100 diagnósticos, se aquilo acerta em cheio em 98, ele encontrar aqueles dois é mais difícil do que ele ter feito
todos os 100 diagnósticos e a taxa de accuracy dele vai ser maior. Por isso isto também é realmente um ponto ético interessante e gostava de ouvir a Joana que tipo de pensamento que já vocês terem tido sobre isto se de vez em quando este tipo de algoritmos assistidos está a fazer mais bem ou mal nesses últimos casos, não é? E versus outros. Como pesar isto, não é? Para mim, parece-me claro que a decisão final é sempre do médico, a responsabilidade é do médico. Portanto, como eu disse, a ideia destes algoritmos é auxiliar, não é fazer o papel do médico. Por isso, a ideia seria comparar o que é que o médico achou à partida que seria com o resultado do algoritmo e depois ver se há aqui alguma coincidência ou se há aqui alguma zona que ficou por explorar e, portanto, juntar essas duas informações e então dar um diagnóstico final. O que também me parece importante de abordar dentro deste tópico é que nós, quando estamos a construir um algoritmo para diagnóstico, seja ele qual for, para além da questão da explicabilidade, pronto, que é todo um assunto à parte, nós também temos algumas considerações que temos que fazer em relação a esta aplicação em específico. Uma delas era óbvio, era incrível se nós conseguíssemos ter um modelo perfeito que não tem falsos positivos nem falsos negativos e, portanto, o médico conseguia confiar plenamente no que estava a sair dali e era extraordinário. A verdade é que modelos perfeitos não há e vamos ter sempre alguns falsos positivos e falsos negativos a saírem desse modelo. A questão essencial aqui é perceber que nós temos que ter o custo associado a este modelo tem que ser muito bem ponderado, porque nós podemos tolerar falsos positivos, mas temos muita dificuldade em tolerar falsos negativos. Ou seja, seria perfeitamente tolerável nós chegarmos à beira de um paciente e dizer, olha, você tem cancro, mas depois o paciente vai repetir os exames e repara que afinal foi um falso positivo e vai descansado para casa, porque fez mais exames e percebeu que estava tudo bem com a sua saúde. O que nós não podemos de todo tolerar é um falso negativo. É o médico dizer ao paciente que ele está saudável, ele não faz mais exames e depois, passado 1 ano ou 2, quando for fazer outra consulta de rotina, a doença já evoluiu e, nesse caso, o médico tem uma responsabilidade muito, muito negativa nas suas mãos. Certo. Sim, com o impacto na vida das pessoas, no fundo, não é? A diferença aqui do custo de cada um dos erros, no fundo. O custo do erro aqui é drasticamente diferente. É bem verdade. E eu estou até curioso de fazer só uma pergunta diretamente ligada com este ponto, que é estas validações, os datasets que nós hoje temos, e pegando no ponto que o próprio Rui já tinha levantado, os datasets que hoje temos são suficientes para nós fazermos estas calibrações hoje? Ou achas que, como investigador, ainda estavas a precisar de mais dados ou estavas a ver isto ainda como um déficit dessa informação para detectar e calibrar bem tanto o custo de falsos positivos versus o custo de falsos negativos? Eu diria que a maior parte das bases de dados médicos são pequenas para serem aplicadas num contexto real, prático. Podem ser suficientes num contexto de investigação para provar determinada teoria ou para desenvolver determinado algoritmo e ter alguma confiança nele, não para, como eu disse, não para um contexto prático, real, hospitalar. Por vários motivos. Primeiro, por a questão do desequilíbrio entre classes, que nós já falamos anteriormente, e que torna bastante difícil nós termos uma confiança elevada no modelo. Depois, pela questão da validação das anotações, que também há vários casos de bases de dados médicas que enumeram as próprias limitações nos papers que publicam, portanto, quando são bases de dados já com um número considerável de imagens, o que acontece é que, por exemplo, pode haver um determinado subset que é anotado por radiologistas e validado entre radiologistas, mas depois as restantes milhões de imagens ou milhares de imagens que sejam, são anotadas de forma automática e, portanto, as próprias anotações que nós vamos usar como ground truth depois no nosso algoritmo já sofreram aqui algum erro associado ao classificador que foi usado automaticamente para as anotar. Certo. Isso é uma tentação real e é um problema real, porque há muita esta tentação, entre aspas, de usar os modelos iniciais para ajudar na anotação,
o que traz essa questão, que pode já enviesar um pouco, mesmo que a anotação final seja do médico ou do radiologista. Nós até podemos ter um modelo perfeito já a funcionar, mas se os dados forem maus à partida, não vamos conseguir tirar grandes conclusões. Estaria bastante à espera, Rui, desse teu comentário da tua intervenção. Passando, se calhar, Rui, então, continuando contigo, se quiseres continuar esse ponto, ou até outro, estás à vontade. Não, e achei muito interessante, nas últimas semanas houve aqui uma polémica razoável no Twitter e por causa de um artigo da Google Health na Nature, e agora mais no tópico ainda da ética também, mas mais no tópico da transparência e da reproducibilidade. Porque houve um paper, na altura conhecido, na área do diagnóstico, penso que em radiografias do cancro da mama, e a Google, portanto, publicou um paper de avaliação de um modelo. É um ponto importante, de avaliação do modelo. Do cenário já mais próximo da tal validação da pipeline integrada, em que o modelo conseguia ser mais accurate do que os radiologistas. Bem, o paper depois deu uma grande polémica porque não descrevia com detalhe, ou seja, não era dado muito foco que parâmetros é que tinham sido usados, qual era a arquitetura da rede que tinha sido usada. Isto levantou muitas críticas no sentido de ser um estudo que os outros researchers não podiam reproduzir, nem sequer aproximar, porque o dataset não estava disponível, o código a Google dizia que não dava, porque bem, isto é tão fácil que vocês também conseguem fazer, e houve aqui, até por pessoas que eu sigo, de um lado e do outro, bastante aceso o debate aqui no Twitter, umas pessoas a defender isto é um paper de avaliação e, portanto, o modelo não é o core aqui. O core é como é que nós avaliamos o modelo, e eu sou muito sensível a isso, e já temos feito coisas similares. Por outro lado, coloca aqui um pouco a questão, que já não é de agora, quando se publica um paper nesta área, eu acho que às vezes fica-se um pouco no limbo. O paper é para fazer a ciência andar para a frente, é para simplesmente promover um produto que nós estamos prestes a lançar ou vamos lançar no futuro. É um bocado dos dois, porque me custa realmente, se é numa vertente, e às vezes até research paga pelo Estado, se é numa vertente research, eu não percebo, pelo menos o código, pelo menos containers, como é que tudo isso não é publicado. A questão dos datasets, obviamente, sou sensível. Portanto, isto teve muito em cima da mesa. A questão de nós precisamos de transparência para validar um modelo para trabalhar nesta área, porque para as empresas que investem também é complicado este aspecto, obviamente. Certo. Joana, o que é que tu achas? E Vítor também? Eu ia falar aqui sobre a questão dos papers. Enfim, supostamente os artigos científicos são revistos por cientistas e só são publicados nas boas revistas, nos bons journals, após passarem pelo crivo destes revisores, não é? Já agora só, eu não sei se disse, o paper foi na Nature e a discussão também depois foi lá. A reputação da Nature e a sua classificação em termos de index científico, não é? Portanto, justamente garantirá aos leitores que passou por um crivo muito intenso, porque não se publica facilmente na Nature. Portanto, à partida é algo que podemos confiar. Agora, evidentemente que muitas vezes os artigos não são muito completos, até porque depois os próprios editores dessas revistas impõem limite de caracteres e é sempre quando a pessoa depois quer ir atrás de perceber melhor o artigo, depois falta informação, não é? Mas eu queria só voltar aqui um bocadinho atrás para pegar aqui nesta questão da ética e da IA. Porque nós, aliás, já acho que há uns meses atrás falámos aqui no nosso podcast de ética e de IA. E se há assunto onde as questões éticas realmente emergem, é precisamente aqui. Vamos imaginar que nós temos um médico, um médico oncologista qualquer, que tem uma taxa de acerto em termos de diagnóstico de câncer do pulmão, vamos imaginar, de 95%. Portanto, significa que ele, em termos de perceber as pessoas que tinham cancro, que ele detectou 95%. E houve 5 pessoas que tinham cancro que ele não detectou. Bom, se calhar para ele ser humano, isto poderia ser mais ou menos aceitável. Agora, se este mesmo exercício fosse feito por um software de inteligência artificial, provavelmente isto já não seria aceitável.
Porquê? Porque nós não aceitaríamos que a máquina tivesse 95% de taxa de acerto. De taxa de acerto. Só aceitaríamos que fosse uma máquina se tivesse 100. Isto entra-nos aqui na parte da ética e da IA. Sem dúvida. E eu acho engraçado. O meu take, vou passar à Joana já a falar, mas o meu take nisso eu acho que de vez em quando as pessoas se esquecem, sem querer, pensam nisto numa questão de escala. O médico vê esse médico com 95%, mesmo que a média de todos os médicos seja a mesma, essa não é falada daquele médico. Aquele médico, na realidade, 5% dele são umas centenas de pessoas e no 5% de um algoritmo que depois é deployed no mundo inteiro são milhões de pessoas. E acho que o grande problema que as pessoas depois colocam, mesmo sem saber, é que põem o algoritmo ao nível do indivíduo e na realidade se calhar deviam estar ao nível da classe médica, do radiologista, do cirurgião ou o que for. E nesse nível já são comparáveis, não estamos a comparar duas coisas não comparáveis. Mas Joana, o que é que tu achas sobre esta questão das taxas de erro então? Introduzida pelo Vítor. Acho que remete para aquela questão que estávamos a falar há pouco, que é 5% de erro, mas é falsos negativos ou é falsos positivos? Vamos supor que não há falsos negativos de todo, num estado, ideal do algoritmo, e que esses 5% até é maioritariamente falsos positivos. Seria até tolerável se nós tivermos em conta que provavelmente o médico está a conseguir ver mais pacientes no mesmo espaço de tempo. Consegue acelerar o processo de diagnóstico. Portanto, há aqui todo um trade-off que tem que ser pensado, que é, ok, temos uma pequena margem de erro. Que erros é que estão a ser cometidos? Mas está a auxiliar efetivamente no diagnóstico em termos de tempo e em termos de eficiência. Portanto, na minha opinião, não há uma resposta direta para este problema. É bem verdade. Tu tocaste num ponto muito importante que é, de vez em quando, não é só o erro, mas se calhar o facto do médico ficar o Sistema Nacional Mundial ficar muito mais liberto para fazer muito mais diagnósticos e estar com muito mais pacientes, no final também tem que ser contabilizado de alguma forma no erro, no fundo, na perda, não é? E no ganho, que não é só diretamente de cada um dos diagnósticos no total. Mas eu vou lançar também um último tema, assim, mais a título de conclusão aqui para vocês, que é, nós temos falado muito, muito disto com base em redes neuronais, e esses métodos que temos explorado são muito ligados mais a data mining, não é? Machine learning, do que propriamente a pura inteligência artificial. E acho que, para quem nos está a ouvir, de vez em quando pensa nisto como a assistência médica muito ligada à inteligência artificial, mas se calhar hoje em dia estaremos nós só ainda no nível do machine learning, da aprendizagem à máquina e do data mining, ou já estamos mesmo a falar de inteligência artificial? Joana, o que é que tu achas? Eu, neste contexto, obviamente as duas abordagens são válidas, e até às vezes um mix das duas. Por exemplo, é óbvio que em termos de deep learning, a performance tem aumentado muito nos últimos tempos, com algoritmos 100% deep learning. O que também se vê é, por exemplo, usarem redes neuronais para fazer uma feature extraction e depois então usar um classificador mais de machine learning tradicional. Eu diria que ambas as abordagens são válidas, mas em termos de tendência, acho que tem havido mais implementação de modelos 100% de deep learning para fazer algum tipo de diagnóstico, independentemente da aplicação que seja. Certo. E tu, Rui, passando-te a ti, o que é que tu achas? Achas que a inteligência artificial tem onde crescer nesta área, ou achas que isto, por enquanto, ainda vai ficar no domínio do machine learning? Eu acho que tem tudo e precisa de tudo para crescer, porque acho que realmente não estamos ainda nessa fase de realmente ter inteligência, ter o tal raciocínio causal que entende conceitos, e que hoje em dia a maioria dos sistemas funciona por imitação e depois apanham correlações que não são validadas nos cenários reais. Eu estava-me a lembrar que ainda foi esta semana, acho eu, a propósito do GPT-3, porque obviamente houve várias tentativas e testes de tentar utilizar o GPT-3 para fazer, não em real, mas algumas brincadeiras com diagnóstico médico, e algumas respostas eram interessantes, mas eu tenho a ideia, acho que foi o Ian LeCun agora que publicou uma mini review da visão dele do GPT-3, e ele disse claramente, esqueçam isto para qualquer tipo, para já nesta fase, para qualquer tipo de diagnóstico médico, e eu acho que ele apontou inclusive muitas dúvidas se os modelos de linguagem algum dia vão lá chegar. Então eu acho que há aqui uma peça realmente
que nos falta. Há aqui um salto que falta dar para chegar a esse ponto. Certo. Eu também quero observar que eu acho exatamente isso. Estes sistemas, aliás, estes sistemas não, de machine learning não, é uma falsa inteligência, não é? Portanto não é nada disso, não é? É um brute force, no fundo, não é? É um brute force, exato. Sem dúvida. Portanto, não vai... Deixa-me só acrescentar uma coisa, Vitor. Estava-me a lembrar que é quando muito, vamos agora caminhando, já se começa a ver, e se calhar a Joana mais contacto também, sistemas multimodais que já tentam, por exemplo, olhar à radiografia, mas depois olhar à informação diagnóstica estruturada, ao texto, por exemplo, e a vários sinais. Mais do que isso. Vê-se muito agora, por exemplo, a combinação da análise de imagem com o text mining dos relatórios associados à imagem. Isso é muito comum agora, muito comum. Certo, mas na mesma não deixa de ser, como estava usando aqui a expressão do Marco, brute force, portanto, não deixa de ser, não é? Eu diria que, sob o ponto de vista do que poderia ser alguma inteligência na parte de diagnóstico, acho que teríamos de voltar ao passado, teríamos que voltar a estes sistemas que eu estava a falar, dos anos 70, ou os tais sistemas baseados em regras, que no fundo é como dizer em que temos diagnósticos baseados em ciências, em sistemas regras que notem que são regras, quando estou a falar de regras bayesianas, não é disto que eu estou a falar. Portanto, há sempre aqui um nível de probabilidade em qualquer solução de diagnóstico. Mas esses sistemas que simulam o raciocínio e explicam o diagnóstico. Portanto, eu posso saber que uma pessoa tem um determinado problema por isto, por aquilo, porque na sua gênese o raciocínio é baseado num sistema dedutivo, que parte de uma série de pressupostos que respondem à axiomática da ciência, e neste caso da medicina de uma determinada área, e que depois, através de uma questão de recolha de evidências, e esta recolha de evidências podia ser feita por sistemas multimodais, portanto, obviamente, claro, até de imagem, mas a partir dessa recolha de evidências, por raciocínio, se chega a um diagnóstico com uma determinada probabilidade. E estes sistemas não são nada obscuros e são perfeitamente, no meu ponto de vista, isto sim, aqui estamos a falar realmente de simulação de uma forma de inteligência que é o raciocínio, não é? Eu pessoalmente acho que efetivamente isto é mais, a medicina está um bocadinho nesse aspecto, um bocado, vou dizer, atrasada, mas não de um ponto de vista negativo ou positivo, está um bocadinho atrasada no ponto de vista da adoção da inteligência artificial, ainda está na fase da incorporação do machine learning, mas é normal, e nós hoje falamos sobre muitos dos pontos que se calhar justificam isso, a questão da confiança, a questão regulamentar que também não existe, a questão ética que precisa de existir nesta classe, porque, e como a Joana disse muito bem, há aqui um impacto grande no custo. O custo do erro aqui é assimétrico e de um dos lados da assimetria acho que é um custo elevado, que ainda não estamos confortáveis eticamente a abdicar disso, por isso vamos ter que, não abdicando isso, vamos ter que trabalhar muito mais a precisão nisto versus outras áreas que já falamos aqui até no podcast, onde se calhar o custo do erro não é assim tão grande e estamos mais dispostos se calhar a arriscar, não é? E se calhar hoje continuamos esta conversa se calhar na nossa rúbrica. Passamos agora para a rúbrica então. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que já faz parte então dos nossos episódios, onde vos trazemos 3 notícias que sentimos que foram relevantes nas últimas semanas, que tivemos acesso a elas, e os nossos comentários. Hoje, como temos uma convidada, vocês têm sorte e temos então 4 notícias em vez de 3, que a Joana também vai estar na nossa AI News. Os links associados com estas notícias em detalhe podem ser encontradas na descrição do episódio para vocês lerem na íntegra. Joana, como nossa convidada, dou-te a honra de dar o pontapé de saída então no nosso AI News. Eu escolhi um artigo de um blog da Harvard Law School, que achei muito interessante haver uma faculdade de Direito já a abordar estas questões éticas relacionadas com inteligência artificial no contexto médico. E interessante, porque por acaso este tema ainda não foi abordado anteriormente na nossa conversa, que é a questão da representatividade dos dados. Ou seja,
Nós até podemos ter um modelo espetacular, mas depois os dados não são representativos. E não são representativos porquê? Porque, por exemplo, grande parte das bases de dados públicas que temos num contexto médico são a esmagadora maioria são, por exemplo, de sujeitos caucasianos. Se nós quisermos, num contexto real hospitalar, implementar depois estes modelos, temos que ter representatividade, quer dizer, não faz sentido, por exemplo, um afrodescendente ou um asiático ter uma disparidade no acesso e na utilização destas ferramentas. E então achei muito interessante este artigo porque eles exemplificam alguns casos em que há racial bias no contexto de ferramentas médicas. Uma delas é um tópico com o qual eu já trabalhei no meu mestrado, que é a detecção de melanomas. Portanto, nós temos um conjunto de imagens da pele. Se nós tivermos uma base de dados que é total ou totalmente de imagens de caucasianos ou grande parte de imagens de caucasianos, depois se estivermos numa situação real em que isso não acontece, o nosso algoritmo provavelmente não vai saber lidar com isso e vamos ter um caso em que há um bias enorme. Depois também dá outros 2 exemplos que eu também achei bastante interessantes, que já não estão propriamente relacionados com análise de imagem, mas que ainda assim acho interessante de referir. Um que é o caso de detecção de Alzheimer através de processamento de linguagem natural. Portanto, a partir da premissa de que existem vários indicadores na fala que poderão dar indícios de Alzheimer. E claro que, por exemplo, aqui, nós se não tivermos em consideração os diferentes sotaques, as diferentes maneiras de falar, independentemente de ser uma questão de racial bias ou não, até pode ser uma questão de região, não é? O sotaque de Lisboa é diferente do sotaque do Porto, por exemplo, e portanto tudo tem que ser considerado num aspecto destes. E ainda um terceiro exemplo, em que é feita uma previsão de duração do internamento do paciente no hospital, e penso que era um caso prático da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, em que estavam a comentar que havia este sistema de previsão e que, curiosamente, os resultados indicavam que os caucasianos conseguiam ter alta mais cedo do que os restantes. Portanto, no caso dos afro-americanos, tendiam a ter um internamento mais prolongado e, portanto, havia esta disparidade e que foi de forma muito interessante abordada neste artigo do blog. Muito, muito interessante. E alguns pontos nem se fazia ideia que estatisticamente isso era um caso, era representativo. Muito obrigado, Joana, pela tua partilha. E passo aqui a palavra ao Rui. Rui, que artigo trouxeste tu para nós hoje? Olha, antes de mais, muito interessante a partilha da Joana. Eu acho que na área da saúde, parece-me que tem andado um bocadinho atrás desta questão do bias, mas vou ver, muito boas notas, não fazia ideia desse estudo. E faz uma ponte, curiosamente, para a notícia que eu trago hoje. É uma publicação relativamente recente, tem aparecido aí no site da BBC e outros, e é um trabalho de investigadores do MIT. E eles desenharam e usaram um conjunto de algoritmos e de AI que permite só com base, supostamente com bastante ênfase, só com base em tosse forçada, portanto gravada com telefones e dispositivos móveis, um dataset que eles escolheram bastante grande, servir como teste de Covid-19 positivo, ou seja, só através da voz. E o paper é interessante, tem dado muito que falar também e suscitado alguma polémica. As métricas de performance são quase a rondar o estonteante, no sentido, estou aqui a ver, para todas as gravações que eles tinham, por exemplo, em distinguir quem tinha um teste positivo com PCA de Covid ou negativo, estamos a falar de sensibilidades à volta dos 98% e especificidade 94%, que eu não sei se não é quase comparável ou superior quase aos PCAs, o que me deixa logo um bocado de pé atrás, porque quando as coisas parecem muito boas para ser verdade, muitas vezes nesta área infelizmente são. Em algumas coisas no paper eu acho que é uma boa leitura, mas que me deixa um bocadinho de pé atrás. Inclusive nos assintomáticos, eles apontam para 100% de sensibilidade,
com uma especificidade aí sim já de 83%, o que para quem não trabalha na área, mesmo 90% às vezes pode parecer muito bom, mas quando são casos onde a prevalência base é muito baixa, podemos ter especificidades de 90 e tal %, e mesmo assim gerarem um número muito elevado de falsos positivos. No entanto, é uma leitura que eu acho que recomendo das duas uma. Ou há aqui alguma coisa, ou se não há, eu vou ter muito interesse em perceber o que é que falhou na avaliação do paper, porque, para não repetir às vezes os mesmos erros. Sem dúvida, sem dúvida. E é um tema bastante atual que estamos todos a viver. O impacto, assim, o impacto disto a funcionar, imaginem, não é? Quer dizer, podemos fazer um teste com uma app no telefone, tossir, fazer uma tosse forçada, lá está. É tão bom para ser verdade que vamos ver. Há muitos criadores de testes que podem não estar muito contentes com esta revelação, no fundo, economicamente falando, não é? É verdade. Eu também acho que isto, mesmo sendo nós uns realmente adeptos da inteligência artificial, mesmo assim, numa altura em que já nada nos deveria surpreender, mesmo assim é um resultado com uma precisão surpreendente. Já agora deixem-me só dizer, a ponte para a notícia da Joana, é que esta equipa, o trabalho anterior era precisamente para detectar Alzheimer com base na voz e depois adaptaram para esta questão do Covid. Curioso. Vítor, do teu lado, que notícia? Eu trago aqui uma notícia que não é do MIT, como esta do Rui, mas é, vejam só, de Portugal. E é uma notícia que saiu no Público no dia 14 de outubro, portanto tem aqui 15 dias, que é sobre a utilização de um novo modelo de inteligência artificial para prevenir o risco de sepsis, portanto de infecções generalizadas. E é engraçado porque, segundo a notícia, eles utilizaram uma enorme quantidade de dados, cerca de 70 mil dados, portanto o modelo foi treinado com cerca de 70 mil doentes internados, o que equivaleu, portanto, a cerca de 1 milhão de registros, e este modelo é capaz de prevenir a possibilidade de aparecimento de sepsis com uma taxa de accuracy de 70%. Ou seja, consegue prevenir que o doente vai ter sepsis, mesmo antes, em 30% dos casos, destes 70%, ainda em 30% dos casos conseguiu ser mais rápido que o médico. Portanto, conseguiu acertar 70%, e desses 30%, mesmo antes do médico pensar que o doente poderia vir a ter sepsis, o sistema já identificou. O que é uma coisa muito interessante sobre a utilização de machine learning, porque o problema dessas sepsemias, como nós sabemos, é que depois são muito difíceis de tratar, não é? E isto tem uma taxa de óbito muito, muito grande. É interessante também dizer que, em relação a este sistema desenvolvido em Portugal, curiosamente, com parceria com a Prológica e com a Microsoft e com a direção jurídica da Luz Saúde, portanto, eles dizem que recorrem a um modelo comum de predição. Podemos supor que este modelo comum será o Deep Learning, portanto, pelo menos foi assim que eu entendi, mas que estão em vias de publicar um artigo científico. Já está a ver para querer, vamos ficar todos à espera que venha este artigo científico para percebermos exatamente todos estes dados. Também, finalmente, ainda relativamente a este trabalho, que, como eu estava a dizer, que foi desenvolvido no Hospital Beatriz Ângelo, em Louros, portanto aqui na zona do Distrito de Lisboa, a dizer que eles compararam com cerca de 28 outros trabalhos semelhantes espalhados pelo mundo e que os resultados que eles encontraram, portanto aqui neste dispositivo made em Portugal, é mais ou menos semelhante. Portanto, estão completamente, comparando com os outros 28 projetos que existem no mundo na área da detecção da sepsis e prevenção e predicção da sepsis, os resultados estão completamente em linha. Muito interessante. Trabalho nacional aqui a ser partilhado. Obrigado, Vítor. Muito, muito bom. Eu, da minha parte, eu trouxe um artigo, por acaso a semana passada estava a ler e achei bastante interessante. Por acaso também está ligado consigo fazer pontes até com tanto o artigo do Rui como até da Joana, do impacto que esta parte está a ter na população. E é um artigo que a Microsoft publica chamado Shrinking the Data Desert.
É, no fundo, um artigo sobre alguns insights, sobre o esforço que está a ser feito para criar sistemas de inteligência artificial mais inclusivos para pessoas com disabilities, com algum tipo de disability. E isto aqui, há uma pessoa muito conhecida que também citada no artigo, como sendo uma das pessoas que também está a trabalhar nisto, que é o Saqib Shaikh, que é um dos principais software engineers da Microsoft e que foi fundador de um projeto chamado Seeing AI, que se calhar quem nos está a ouvir pode já ter visto vídeos ou até mesmo algumas apresentações do próprio Saqib, ou então há muitos vídeos da Microsoft sobre esta questão do Seeing AI. O trabalho começa na City University of London e o artigo fala exatamente sobre o que esta universidade começou a lançar em parceria com a Microsoft, por acaso, mas que já é um consórcio de várias universidades, um projeto chamado Orbit, que é o Object Recognition for Blind Image Training. É um dataset que este Research Group está a tentar fazer público, está a ser construído from scratch, do nada, de vídeos que são submetidos por pessoas invisuais ou com uma baixa capacidade visual, muito debilitada, e que querem construir um dataset de reconhecimento de objetos dessas pessoas. O objetivo é ir para lá do normal reconhecimento de objetos, dizer isto é uma cadeira, isto é uns óculos, isto é um casaco, mas conseguirem chegar ao ponto e resolver o problema para estas pessoas, que é isto é o meu casaco, isto são os meus óculos numa mesa que tem 4 pares de óculos, isto é o meu casaco em cima de uma cama que tem 5 casacos. Porque para um ser humano que não tem disability, essa pessoa dizer que reconhecer os objetos nas imagens é se calhar o suficiente, porque depois o extra mile, e ligando para o que nós estávamos a falar na questão médica, não é? Eu só fazer a flag a dizer, estão aqui 3 casacos, e eu depois consigo desses 3, o esforço que eu tenho, então isto é o meu. É relativamente baixo. Mas para uma pessoa que não tem essa capacidade, dizer-me que estou a ver à minha frente estão 3 casacos, não me resolve o problema que eu quero levar o meu, e tenho que pedir então a alguém para fazer esse trabalho. É um projeto bastante nobre, é um artigo muito interessante que dá um insight muito bom de que este dataset não existe. Chegaram à conclusão que pronto, os algoritmos de inteligência artificial não são suficientes para resolver este problema em particular e também não estava a ser feito nenhum esforço para criar este dataset que depois permitiria que a inteligência artificial chegasse ao ponto de resolver isto. Para vocês ficarem com uma ideia, o artigo recita que estão aqui 300 utilizadores a submeter neste momento dados para este Orbit, para este dataset, e estamos a falar em 10 mil vídeos que eles estimam que vão ser recolhidos para treino destes modelos. E há um ponto interessante que é citado no artigo e que eu vou sublinhar só esse ponto, que é, normalmente, as pessoas com algum tipo de disability, visual ou outro, são os early adopters, normalmente, de tecnologias de inteligência artificial, porque são pessoas que realmente isto só out of the box já lhes melhora drasticamente a qualidade de vida. Por isso, estamos a falar, não é de uma fatia muito grande da população, mas é uma fatia que utiliza muito tecnologia para melhorar a qualidade de vida. E é da tecnologia que se calhar tem vindo, seja de inteligência artificial e outros tipos, mas em particular da inteligência artificial, tem vindo muito do apoio para a autonomia destas pessoas. Por isso achei estes pontos muito interessantes e por isso trago este artigo para vocês hoje do Shrinking da Data Desert. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast que vos traz tudo sobre a inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa extremamente interessante aos meus parceiros neste sofá virtual já habituais, ao Vítor Santos. Obrigado, Vítor. Foi um prazer, como sempre. Obrigado. A todos. E ao Rui Quintino. Obrigado, Rui. É sempre um prazer gravar estes episódios convosco, por isso, muito obrigado por estarem sempre aqui deste lado. Um obrigado muito especial, sem dúvida, à nossa convidada neste episódio, a Joana Rocha. O teu contributo, Joana, foi mega valioso nesta conversa. Desejo-te muita continuação de sucessos na tua investigação nesta área e vamos estar todos, de certeza, muito interessados em ver o que vem aí a seguir. Ora, eu é que agradeço a oportunidade, agradeço por me terem convidado e desejo-vos muita sorte também com o podcast, que é uma iniciativa fantástica.
Muito obrigado pelo feedback, Joana. Obrigado, claro, também a quem está desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós produzimos este conteúdo, por isso, muito obrigado. Vocês, se acham que seria o futuro do diagnóstico médico assistido à inteligência artificial, se sentem que mais seguros se os médicos também tivessem recurso a esta tecnologia de uma forma mais regular, se vocês têm feito alguma coisa nesta área, adorávamos ouvir as vossas opiniões sobre este tópico, adorávamos recolher o vosso feedback, sugestões, por isso comentem, digam-nos qualquer coisa por e-mail, basta-nos fazerem chegar o e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para os próximos episódios, como já é habitual, dentro de 2 semanas. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.